quiser. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vá além. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, disse prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos só começando o nosso programa nesta madrugada de sábado. Daqui a pouco nós vamos ter a missa transmitida aqui pela Rede Vida, a primeira missa em território nacional, celebrada, presidida por Dom Fernando Figueiredo. Eu tenho a alegria de poder dizer para você, você não está sozinho. E nós vamos alimentar a sede que você tem da palavra de Deus. E nós vamos trazer você bem pertinho do coração de Deus, porque quando a gente se aproxima da palavra, a gente também se aproxima do próprio Deus. É a palavra encarnada, o próprio Jesus. E a palavra se fez carne, próprio Jesus. E o próprio Jesus nos deixou a sua palavra também na nossa Bíblia. Eu vou começar hoje com um texto do livro de Samuel. Diz assim: então, todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel. Eles disseram: olhe, você já está ficando velho. Os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso nós queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles. Então orou a Deus, o Senhor, e ele respondeu assim: atenda ao pedido do povo. Não é a vocês que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei. O povo está pedindo um rei, povo de Israel. Esse pedido não agradou nem Samuel, profeta, juiz, um homem direito. Também não agradou ao coração de Deus. Mas Deus disse: eles estão querendo muito, faça do jeito que eles estão pedindo. Gente, tem um detalhe nesse texto que talvez você lendo passe despercebido, porque talvez você tenha ficado com aquilo que é assim o principal, a prioridade. Mas tem um pequeno detalhe ali que diz assim, que o povo, ao se aproximar de Samuel, o juiz, o líder, a grande referência, diz a Samuel: olha, os seus filhos não seguem você. Interessante isso. Parece um detalhe, a gente não presta muita atenção, mas isso me faz pensar uma coisa. Se Samuel era a grande referência, o grande líder, aquele que falava ao coração de Deus e ouvia Deus falando com ele, Deus o colocou como líder, o colocou à frente. Mas o fato dele estar à frente, o fato dele ser líder,
não dá a ele um privilégio de ter filhos maravilhosos. Filhos que seguem exatamente os mesmos passos que o pai. Note que eu estou pegando um simples detalhe do livro de 1 Samuel para dizer para você que talvez essa decepção que você está vivendo numa madrugada como essa, por uma notícia que você teve sobre o comportamento do seu filho, ou então os caminhos que você está percebendo que ele está trilhando e você está colocando sobre você um peso gigantesco, como se você fosse o único responsável. Onde foi que eu errei? Quantas mães eu já ouvi falando exatamente essa frase: onde foi que eu errei? Eu estou mostrando um homem de Deus, uma grande referência no Antigo Testamento, como juiz, como profeta, Samuel. Um homem de princípios, de valores, um homem de espiritualidade, um homem que servia como líder e referência para um povo. Não conseguiu dar conta da educação dos próprios filhos. A tal ponto do povo falar: olha, seus filhos, pelo amor de Deus, hein? Seus filhos, pelo amor de Deus. Você entendeu que, por mais que você se esforce, por mais que você seja de Deus, por mais que você seja uma referência na sua comunidade, tudo isso não garante a você que aqueles que vêm seguindo os seus passos, sigam os seus passos só por um determinado momento, só por um determinado tempo, e depois se desviem. Eu estou falando isso porque tem gente que me acompanha nas madrugadas, e nessa madrugada eu senti no coração de dizer para você, pai, se você fez exatamente aquilo que precisava ser feito, educar os seus filhos nos valores, educar os seus filhos no coração de Deus, com retidão, com dignidade. Mas, Dalcides, as coisas não aconteceram como eu havia pensado. Pai, mãe que me acompanha agora, nem tudo a gente consegue, nem tudo a gente tem esse domínio e esse poder. Aquele filho que havia sido educado na casa daquele pai e que um dia disse ao pai: pai, eu quero minha parte e eu vou aí pelo mundo. Diz o texto que o pai ficou triste, como talvez você esteja, você que é pai. Talvez você aí, mãe, esteja exatamente assim, triste por ver o filho partir e sabendo onde aquilo ia dar. Porque mãe e pai têm essa sensibilidade, essa capacidade de entender quando os filhos estão indo por um caminho que não vai dar certo. Que essa madrugada seja de conforto ao seu coração e de tirar esse peso como se você fosse a única pessoa responsável pelas coisas que acontecem ao seu redor ou com aqueles que você ama. Que esse programa te ajude a encontrar realmente o ponto de equilíbrio. Senhor, eu tenho feito tudo o que eu posso. Se estou errando em alguma coisa, me dê sabedoria. Mas eu peço, Senhor, me inspira para tomar a decisão certa, fazer a escolha certa. 9 minutos de um novo dia que está só começando. Seja muito bem-vindo. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A Ângela Calheiros escreveu e disse assim: minha fé aumentou muito mais. O texto da Divina Providência, Maria passa à frente, todos os dias
eu só durmo depois de assistir o programa Conta Comigo, né? Só sinto por ainda não ser benfeitora, meu amigo. Vivo triste por isso. Mas Deus vai me ajudar e serei um dia. Muito obrigado por essa pessoa de Deus. Deus lhe abençoe. Filha, Ângela, não se preocupe com isso, filha. Por favor. Até você falando assim me deixa até constrangido. Aqueles que podem nos ajudam a levar adiante esse projeto e nos ajudam financeiramente. Aqueles que não podem, não é para ajudar mesmo. Fique tranquila, ajude com as suas orações, que para nós é tão valioso quanto. Ou digo mais, é mais valioso ainda. Então, se coloque em oração, peça para que esse projeto continue. Eu gostaria de nem tocar nesse assunto, sabe? Porque não é gostoso assim chegar aqui e falar, gente, ajuda a gente, ajuda a gente, ajuda a gente. E às vezes até cansa um pouco. E tem até gente que reclama um pouco. Porque, Dalcides está pedindo muito. Realmente, eu quero pedir cada vez menos. Para que as coisas aqui fiquem cada vez mais claras. Eu quero tratar de espiritualidade. Eu quero tratar do Evangelho. Quero tratar de boa música que fala ao coração. O problema é que para manter um programa como esse nas madrugadas, eu preciso da sua ajuda. Volto a dizer e digo sempre isso, para deixar bem claro. Durante alguns anos da minha vida, eu consagrei 2 horas do meu dia como um trabalho voluntário. Esse trabalho que eu faço na apresentação deste programa aqui, tá? É o único programa que eu faço aqui na Rede Vida, é de forma voluntária. Mas essas 2 horas são, assim, 2 horas que eu decidi que durante algum tempo eu faria dessa forma. Eu quero que você saiba também que a sua contribuição, eu não tenho direito a 1 centavo dela. Mas então, para que precisa? Precisa porque 13 minutos de um novo dia que está começando. Nós estamos, nesse momento, em todo o território nacional. E nós estamos alugando um satélite para jogar essa imagem para o Brasil inteiro. Então, se você está na sua casa agora recebendo essa imagem, é porque nós estamos alugando, pagando um satélite para que essa imagem chegue. É por isso que eu preciso de você. Nós temos profissionais envolvidos na transmissão desse nosso programa. E é por isso que eu preciso de você. Porque tem profissionais espalhados por esse Brasil todo. Tem equipamentos que nós temos que ter adequados para fazer televisão com qualidade, seja em imagem, seja em áudio. Nós temos que marcar presença em todas as frentes desse nosso Brasil, todos os cantos desse nosso Brasil. E é por isso que eu preciso de você. Se você entender isso e se você puder me ajudar, me ajude. Dalcides, eu não posso, não é para ajudar. Se você não pode, não é para ajudar. Eu vou ficar muito triste se eu souber que você está ajudando sem poder. Se eu souber que você está ajudando e não foi comprar o pãozinho para ajudar aqui. Eu não quero que você faça isso e eu vou ficar muito triste, eu vou ficar muito bravo. Primeiro você vai cuidar das suas coisas e se você puder, você ajuda o projeto Juntos pela Vida. Vai lá. Tenho a alegria de poder receber 15 minutos de um novo dia, a alegria de receber o César Augusto Nunes de Oliveira. César, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Dalcides, também uma grande alegria retornar aqui, né? Nós já tivemos aqui um dia para falar de Santa Teresa de Ávila e agora também tendo essa oportunidade de estar com você e com esse público maravilhoso. Você sabe que, César, eu fico tão feliz quando eu me encontro com pessoas que me ajudam a crescer na fé e ajudam também
esse público, né, que nos acompanha nas nossas madrugadas a crescer no conhecimento, na informação. Eu tenho aqui 2 livros e esses 2 livros foram escritos por você. O Mistério de Cristo, 1, Mistério de Cristo 2. São 2 partes desta dimensão cristológica, ou seja, de um estudo mais aprofundado sobre o próprio Jesus. Um encontro entre a iconografia e a Léxio Divina. 2 palavras que talvez para você que esteja em casa, você fala assim, nossa, parece meio assim complicado. Vamos traduzir de uma forma mais simples possível. Iconografia e Léxio Divina. Vamos começar por Léxio Divina, a leitura orante da palavra de Deus. É um método, Léxio Divina é uma palavra em latim, né, como essas palavras tradicionais, e ela é uma forma de leitura, é uma pedagogia. É um método de leitura oracional, que a gente lê as Sagradas Escrituras para ter um encontro com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma leitura dialogada, né? Um relacionamento de amizade que é gerado a partir da leitura orante das Sagradas Escrituras. Isso a gente faz sozinho ou a gente faz em comunidade? Normalmente nasce pessoalmente. Léxio é uma experiência que nasceu muito pessoalmente na igreja, mas também há experiências de Léxio Divina em grupo também, fazer determinadas dinâmicas de invocar o Espírito Santo, ler as Sagradas Escrituras repetidamente, num grupo, um lê, outro repete, e depois se medita junto e depois em oração se responde a Deus. É um método de comunitário. E é um método bem prático, né? Você pede a luz do Espírito Santo, né? E cada um terá o seu modo de pedir a luz do Espírito Santo. Tem gente que prefere colocar uma música, tem gente que gosta de fazer aquela oração tradicional, que quando eu era pequeno já me ensinaram, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Tem gente que já prefere, assim, orações ainda mais próprias para Léxio Divina, invocando o Espírito Santo. Uma vez que você invocou o Espírito Santo, você está ali diante da palavra de Deus, lê a palavra de Deus e deixa que essa palavra repercuta no coração. De tal forma que seus pensamentos vão sendo guiados a partir dessa leitura. E as inspirações vão chegando ao seu coração, sua mente. E você vai dizendo o que essa palavra está assim, falando ao coração. E também, consequentemente, você vai vendo como é que você vai aplicar essa palavra na prática, no dia a dia. Então unir a palavra de Deus ao seu dia a dia. Tomada de atitude, é assim que eu faço. Todos os dias, um trechinho da palavra de Deus me inspira o que é a minha prioridade ao longo do dia de hoje. Estou no caminho certo ou não? Exatamente, Dalcides. Quando você fala iconografia, o que você está querendo dizer? E aí nós precisamos demorar um pouquinho mais. A iconografia é uma forma de escrever. Essas imagens aqui que vocês podem ver, logo atrás de mim aqui o ícone da Anunciação do Anjo à Virgem Maria, que na Igreja do Oriente, os ícones não são pinturas, os ícones são escritos, porque eles têm o mesmo valor das Sagradas Escrituras. Então, é uma forma de trazer a presença de Deus. E é muito interessante, como nós estamos aqui num programa da madrugada, onde as pessoas geralmente estão sozinhas. A marca do ícone é o quê? É uma presença. O ícone é uma presença de Deus. As imagens, as pinturas, geralmente são uma memória de Deus. Você vê uma pintura, entra na igreja, vê uma imagem de Jesus crucificado, você lembra que Jesus morreu por você. Na iconografia, não, você tem uma presença. Está ligado ao mistério da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele traz essa presença. Então, a iconografia nos traz esse caminho de sentir-se acompanhado. É uma experiência de estar acompanhado por aquele mistério que está escrito. Então, a iconografia seria uma imagem, de forma simples, mas uma imagem, vamos dizer assim, que traz uma presença. A gente pode, assim, começar o programa olhando para essa imagem e, ao mesmo tempo, assim, verificando os detalhes dela. Porque quando você diz, aqui nós temos uma iconografia, eu estou imaginando que não é uma simples pintura. Aí tem algo que está sendo dito. A primeira coisa da iconografia é que ela é escrita por um iconógrafo. O iconógrafo na Igreja Oriental não é um artista. O iconógrafo na Igreja Oriental é igual para nós um padre.
ele precisa ser alguém de fé e que ele recebe, de certa forma, uma ordenação, uma unção para fazer aquilo. Então, tem que ser um homem de fé ou uma mulher de fé. E então, ele não simplesmente um artista. Depois, ele tem que se preparar com a oração. Por exemplo, se é a anunciação do anjo à Virgem Maria, ele passa, vamos dizer assim, semanas fazendo lexo divina sobre aquele texto da anunciação do anjo e jejuando. E depois ele vai se preparar. Isso é toda a preparação anterior para chegar ao ícone. Por exemplo, nós estamos aqui diante de um ícone, de uma iconografia, que tem, assim, quanto tempo? Do que nós estamos falando? Isso é recente? Este ícone aqui, ele é um ícone feito com todas as características tradicionais, mas ele é recente. Tá. Ele obedece toda a estrutura, ele é original. Por exemplo, aqui não existe nenhuma pintura artificial, não existe química aqui. Tá. É tudo feito de têmpera de ovo, pedra, como era feito desde o primeiro milênio da igreja. Mas ele é um ícone recente. A minha pergunta é justamente porque conserva todas as características dos ícones ao longo da história. Se você pegar um ícone desse e um ícone de 1000 anos atrás, é a mesma coisa. Exatamente. Agora, vamos lá. Detalhes. Nós estamos olhando aqui, eu vou pedir até para isso, a gente agora ter, assim, pequenos detalhes. O que é que chama a sua atenção de pequenos detalhes nesse ícone? O que poderíamos... Então, primeira coisa, o movimento do anjo aqui. O anjo traz um cajado, vocês estão vendo, dá para ver bem. A imagem, como é muito boa da TV, você está vendo aqui, ele traz um cajado aqui na mão, significando que ele é um embaixador. Ele não vem por ordem própria. Alguém o enviou. Ok. Ele é enviado por Deus. Quando você fala de um movimento, eu olho também que nos pés, pode deixar um pouquinho isso, nos pés a gente percebe esse movimento, né? Cada um está numa direção. Ele está nesse movimento em direção a Nossa Senhora, traz o cajado, porque ele não vem por ordem própria, ele é enviado por Deus. Então, o cajado tem essa referência direta, assim, Deus está enviando em missão. Por isso que Nossa Senhora não vai responder ao anjo, responde a Deus. Aham. Então, quando o anjo anuncia, Nossa Senhora vai conversando com o anjo no diálogo da anunciação, que todos nós conhecemos. Nossa Senhora não diz para o anjo, olha, eu estou falando com você. Ela diz sim a Deus, eis aqui a serva do Senhor. Tem algum detalhe, por exemplo, nas mãos? Porque eu vejo ali, essa mão aqui, nesse significado, né? Que eu não sei o que significa, mas que algum significado deve ter. Sim. Aqui nós temos a mão do anjo e aqui a outra mão. Nessa primeira coisa aqui é o anúncio do anjo aqui. O anjo aqui, olha, o rosto dele também está de apreensão, é um rosto de quem está cumprindo uma missão muito importante, talvez a mais importante dele, né, com certeza, e ele vai cumprindo e ele chega aqui e tem os dedos dele. No mundo oriental, os padres abençoam desta forma aqui, que significa o quê? Esses 3 dedos aqui significam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Né? E esses 2 dedos aqui, né, recolhidos, o mistério da encarnação. Deus se fez homem, ele é Deus e homem, tem 2 naturezas. Só que aqui, antes da anunciação do anjo, não existe, eu tenho dificuldade de fazer o dedo aqui do anjo. É mais ou menos assim, como se estivesse assim. Né? Tem só um dedo recolhido. Só um dedo recolhido, exatamente. Por quê? Porque a Virgem Maria ainda não disse sim. Então, Jesus Cristo é ainda só Deus. Só com o sim. Só no momento que a Virgem Maria vai dizer, eis-me aqui, a escrava do Senhor, faça-se em mim, aí nesse momento o verbo se faz carne. Quer dizer, Deus assume a natureza humana no ventre da sempre Virgem Maria. Fantástico. Essa mão de Nossa Senhora. A mão de Nossa Senhora é uma mão de quem está professando a fé. Exatamente no momento que ela vai dizer, faça-se em mim, cumpra-se, realiza. Eu creio, eu confio, eu acredito. Né? Quando Isabel vai saudar a Virgem Maria na visitação, ela diz, bendita és tu porque tu acreditastes. Porque ela acreditou. Então esse gesto é que ela está dizendo, faça-se, cumpra-se, eu acredito. Mas ela está sentada ali, me parece, num trono assim de majestade, uma coisa mais solene? Porque é interessante, na iconografia, o iconógrafo não é naturalista ou realista. Ele não tenta
vamos dizer, não vamos imaginar que a gruta lá de Nazaré fosse desta forma. O iconógrafo, quando ele escreve um ícone, quer mostrar o símbolo, o significado. Então, essa cadeira, esse trono, representa a igreja. Né? A igreja que tem Nossa Senhora como rainha, que ela que está sentada no trono, que é a igreja. E a igreja tem 2 colunas. Mostra as 2 colunas, isso. Certo, as 2 colunas aqui que você percebe, essas 2 colunas, nessas 2 colunas você vai ver que a igreja ela traz para dentro de si 2 experiências de homens e mulheres que buscaram a Deus. Uma coluna é o povo judeu, que buscou a Deus pela lei, pela busca dos mandamentos. Todo o povo de Israel, né, que busca nos mandamentos e na palavra revelada. E a outra coluna representa os pagãos que buscavam a Deus buscando a verdade. Buscando a sinceridade do coração de fazer a vontade de Deus. Então, a igreja une esses 2 povos, né, os judeus e os pagãos, para fazer parte da igreja, que o que nos une é crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Tem algum detalhe nessa parte superior aqui que eu não entendi? Aqui, ó. Esse detalhe aqui é o detalhe da presença do Espírito Santo. Na verdade, aqui você vai ver só os raios do Espírito Santo. Porque a encarnação, quer dizer, o mistério de Deus assumir a nossa natureza no ventre da Virgem Maria é feito por obra e graça do Espírito Santo. Talvez você que esteja em casa esteja tentando entender, mas por que é que o César Augusto se dedica tanto a essa missão, a esse ensinamento? Ele é o fundador do movimento da Transfiguração. Então, o que é o movimento da Transfiguração para quem está em casa e você que quer aprender um pouco mais sobre esse movimento? Sabe que a Igreja Católica, ela tem assim uma abundância de dons, de carismas que vão sendo espalhados, né, difundidos ao longo dos séculos. E mais recentemente, a gente teve uma explosão de carismas. Movimento da Transfiguração. O movimento da Transfiguração, Dalcides, é um movimento marcado pelo momento de Jesus subir ao Monte Tabor. Jesus está entre a Galileia e a Judéia, onde ele vai cumprir a sua missão de morrer e ressuscitar para nos salvar. E nesse movimento, Jesus, antes de ir, ele sobe ao monte e vai passar a noite em oração. E nessa noite em oração, ele vai se transfigurar, revelar a sua identidade de Filho de Deus. E é essa identidade de Filho de Deus, Jesus todo transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, que revela a identidade da transfiguração. Então, o movimento da transfiguração existe para nos fazer conhecer Jesus, né, que é o Verbo de Deus que se fez carne, que, sendo Deus, se fez homem para nos salvar, e revelar a sua identidade de Filho de Deus, porque na transfiguração o Pai diz: este é meu Filho muito amado, escutai-o. Na transfiguração, nós vemos Jesus revelando a sua identidade de Filho de Deus. E o movimento, o caminho de buscar conhecer a Jesus, o Filho de Deus, para aprender a viver como Filho de Deus. E 3 caminhos, inclusive a iconografia é usado: a oração, né, a liturgia e a Lexio Divina. Então, na liturgia, na grande escola de liturgia, nós usamos a iconografia por meio dos símbolos, que nos ajudam a entrar nesse espírito. Quando você vai participar de uma Santa Missa, o que você participa? De toda uma celebração cheia de ritos e símbolos. Quando você vai compreendendo os ritos e símbolos de um ícone, você vai entrando no clima do que seria uma celebração eucarística. Daqui a pouco, falando de celebração eucarística, daqui a pouco nós vamos ter a celebração eucarística, a missa aqui, celebrada, presidida pelo nosso bom pastor, né, Dom Fernando Antônio Figueiredo. Daqui a pouquinho tem a missa aqui pela Rede Vida, a primeira missa em território nacional. O Papa Bento XVI fez a seguinte observação em um discurso lá em 2005, lá no início do seu pontificado. Ele disse assim, abre aspas, porque a frase é dele: eu gostaria, em especial, recordar e recomendar a tradição da Lexio Divina, a leitura assídua da Sagrada Escritura, acompanhada da oração que traz diálogo íntimo em que, na leitura,
se escuta Deus que fala e Deus rezando. E responde a Deus com confiança e abertura do coração. Veja uma coisa, o Papa, lá em 2005, ele estava nos incentivando a fazermos essa experiência de Lectio Divina. Mas, Dalcísio, eu queria aprender um pouco mais. Tem algum site que você tenha, ou alguma referência, ou rede social, que possa ajudar um pouco nesse conteúdo do Movimento de Transfiguração? O site que nós temos é o site do Movimento da Transfiguração. Você pode colocar no Google lá, Movimento da Transfiguração, que é o primeiro que vai aparecer, e lá você vai encontrar tanto a realidade do que é iconografia, do que é Lectio Divina, como fazer Lectio Divina. Esses próprios livros aqui, que são os livros de Lectio Divina e iconografia, e também eu tenho alguns livros lá que são próprios só de Lectio Divina dos Evangelhos, né? Então, também você pode encontrar e conhecer um pouco mais a riqueza da Lectio Divina. Está aparecendo agora aí, ó, o site para você entrar em contato. Está aparecendo o Instagram, né, também, que você pode, a partir dali, ir fazendo um caminho de formação. Transfiguração. Vamos para esse capítulo do seu livro, que na verdade já estamos no Mistério de Cristo, parte 2, né, que é o livro 2. A gente pode aprofundar um pouquinho a transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo através do ícone, pode ser? Sim, certo. Então, acho que tem tudo a ver também com o nome do movimento, né, de vocês. E aqui nós temos o ícone. Eu vou pedir para aproximar o máximo que puder para a gente ver, assim, pequenos detalhes. Eu olho para esse ícone e penso assim, como é que um ícone como esse, uma imagem como essa, ela pode me ajudar a rezar? Tem detalhes aqui. Esse ícone está falando alguma coisa. A mim, está falando alguma coisa a você, ao público de casa. Mas me ajuda a entender, por exemplo, detalhes daquilo que está expresso aqui nesse ícone. Então vamos começar pela parte de baixo, né? Tá. Os componentes, né, da parte de baixo do ícone, onde você vai ver Pedro, Tiago e João. Então, Jesus vai subir o monte, segundo o Evangelho de Lucas, para orar. E ele convida Pedro, Tiago e João. Então, hoje, você que está nessa madrugada, Jesus também está convidando você. A sua casa, esse programa pode ser o Monte Tabor. É isso que o ícone quer dizer. Que naquele momento você está sendo convidado a subir ao monte para orar. E cada um deles tem uma característica específica. Nós vamos ver aquele que está com a mão estendida, assim com o manto vermelho, quem é? É São Pedro. Por que, César? Primeiro, o manto vermelho significa que ele é mártir. Derramou... Só um minutinho. Vamos mostrar aqui, então, com o manto vermelho, está se referindo a esse aqui. Não, ao que está com a mão estendida. Mão estendida, tá. Certo. Ok. E manto vermelho. Ok. Pedro, porque é o único que vai falar. Ele, na transfiguração, ele vai dizer, né? É bom estarmos aqui, façamos, pois, 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Então, ele está com o manto vermelho, porque a iconografia é tudo simbólico. Ele é mártir, né? São Pedro morreu onde hoje é a Basílica de São Pedro. E o que está de azul aqui? O de azul é São João. Que não derramou sangue. Não. Segundo a tradição, é o único dos 12 apóstolos que vai morrer sem ser mártir. Por isso que ele é João. E também ele tem uma característica. Ele é o único que está olhando para Jesus. Olha, João, ele está olhando por quê? Porque no livro do Apocalipse tem uma imagem, né, do Apocalipse capítulo 4, de 4 animais diante do trono de Deus e do Cordeiro. E cada um desses animais, os padres da igreja, aqueles homens que construíram a doutrina da igreja, viram nele os 4 evangelistas. E neles, João, a águia, porque é o evangelho mais teológico, mais espiritual, que voa mais alto. Por causa disso, ele é representado olhando, porque para os antigos achavam que a águia podia fitar o sol. Por causa disso, eles colocaram João olhando para Jesus. Tem algum detalhe na parte superior aqui desse ícone que pode chamar a atenção? Também, porque ao lado de Jesus vai estar Moisés e Elias. É o que nós vemos na Transfiguração. Os dois estão em cima da montanha, porque os dois tiveram 2 grandes encontros com Deus, na verdade, no Monte Sinai. Então, eles sobem ao monte, tem Moisés
quando vai receber as tábuas da lei. Por isso você vai ver Moisés segurando um livro. Você vai reconhecer Moisés porque ele é aquele que segura as tábuas da lei na mão dele. Está vendo ali, ó, segurando? E ele está inclinado para Jesus. Para dizer o quê? Que Jesus é a plenitude da lei. Do outro lado está Elias, apontando para Jesus. Quem é Elias? É outro também que subiu ao Monte Sinai e teve aquela experiência fantástica com Deus. Que Deus nem estava na tempestade, nem no trovão, nem no terremoto, mas na brisa suave. E ele, como profeta, está apontando para Jesus, dizendo o quê? Que em Jesus se realiza todas as profecias e promessas. Eu tenho a alegria de entrevistar hoje o fundador do Movimento da Transfiguração do Senhor, César Augusto Nunes de Oliveira, inclusive autor de 2 livros, O Mistério de Cristo 1, Mistério de Cristo 2, os 2 livros que são temáticas para o nosso programa desta madrugada. Quero também, nesse momento, dizer para você que está em casa que daqui a alguns minutos nós vamos começar a celebração da Eucaristia, a missa aqui pela Rede Vida, e eu quero convidar você a se colocar em oração. Mas agora, vamos ao momento Juntos pela Vida. Tem muita gente que me escreve dizendo que esse programa tem ajudado, esse programa tem levado assim, força, esse programa tem trazido a luz do Espírito Santo para os passos, esse programa tem tocado vidas, restaurado famílias. Eu tenho visto isso acontecendo todos os dias. Graças a esse programa, nas madrugadas, muita gente que estava aí desanimado, sem forças, tem reencontrado esperança, vontade de viver, tem se alimentado na fé, tem olhado para frente e tem buscado aquilo que é assim essencial na nossa vida de fé, a oração, e cada vez mais tem se alimentado com a oração. Eu quero agradecer a todos aqueles que nos ajudam a levar adiante essa missão. Nós estamos construindo um grande templo, o templo que é a sua casa, o templo que é você. A gente ajuda pessoas, por exemplo, como a Clarice, mandou um recadinho para a gente super delicado, dizendo da graça que ela recebeu. E a Clarice, dizendo da graça que ela recebeu, a gente diz assim, louvado seja Deus, né? Que coisa boa de a gente poder, deixar Deus, né? Atuar no coração, agir, né? Porque a gente está construindo um templo, só que muita gente estava com o coração fechado. A partir do programa, esses corações se abriram. E a partir do momento que esses corações se abriram, a graça de Deus pôde atuar nesses corações. A terra preparada, a boa semente foi lançada. Acompanhe esse VT. O meu esposo sempre foi alcoólatra, mas de uns 4 anos para cá ele piorou bastante. Perdeu o emprego, entrou em depressão, ficou muito mal. Então eu tinha comprado um apartamento em 2019 e ele ficou desempregado. Aí veio a minha preocupação se eu iria conseguir pagar as prestações do apartamento. Quando daí entrou a pandemia em março de 2020. Fiquei muito nervosa, muito ansiosa, sem saber o que fazer, com medo de não conseguir pagar as prestações. Mas aí fui pedindo para Maria, que Maria passasse à frente, que só Maria podia fazer um milagre na minha vida, mudar aquela situação. A gente estava chegando a um ponto da separação, porque estava muito difícil. Estávamos brigando muito, a nossa vida conjugal ficou muito difícil. Aí uma madrugada, sem dormir, assistindo o programa do Dalcide, pedi um milagre, porque somente um milagre na vida do meu marido naquele momento. E quando foi em novembro de 2020, ele arrumou um trabalho e pela graça do Senhor ele está trabalhando até hoje e nunca mais ele tomou pinga. Então eu só tenho a agradecer à Rede Vida, as programações da Rede Vida. O programa Conta Comigo, ele dá vida pra gente, ele revigora as nossas orações
E o Dalcides é uma pessoa muito simples, muito ousado por Deus mesmo. Eu sou uma benfeitora e vou continuar sendo, se Deus quiser, porque não podemos parar com esse programa. Este programa, ele renova a vida, ele salva muitas vidas. Obrigado a todos, obrigado à Rede Vida, obrigado à equipe da Rede Vida. Dona Clarice, muito obrigado, viu, pelo seu carinho. Sinta mesmo, ó, esse abraço aqui, abraço de irmão mesmo. E que bom que a graça de Deus está sendo derramada, né? Cada vez mais. Graças a você também, que é nosso benfeitor. Eu tenho aqui alguns nomes que eu vou colocar diante da imagem de Nossa Senhora. A Valdete Sertori, a Márcia Olívia Vieira e a Vera Lúcia Vieira. E quero também colocar diante da imagem de Nossa Senhora, Agnamar Rosa de Azevedo. Ela veio como nossa madrinha. E hoje também a gente vai entregar nas mãos de Dom Fernando esses pedidos de oração que estão chegando de todas as partes do Brasil, né? Porque a gente manda a cartinha para você e tem um espaço na cartinha que é: coloque sua intenção, coloque seu pedido. Então, por agora, eu vou deixar essas intenções, esses pedidos que estão chegando, e em geral as pessoas têm nos mandado pelo correio, né? Eu vou deixar aqui, ó, aos pés da imagem de Nossa Senhora. Num determinado momento, no finalzinho da missa, a Vitória vai pegar essas intenções, esses pedidos, e vai entregar nas mãos de Dom Fernando, porque ele sempre diz para mim: Dalcides, eu quero levar para casa, porque eu todos os dias celebro a Eucaristia às 5h30 da manhã. E ao celebrar a Eucaristia às 5h30 da manhã, eu já vou colocando os nomes daqueles que estão pedindo oração. Então, se nessa madrugada você quer ter o seu nome, não só nessa missa, que vai começar daqui a pouquinho, mas também na missa das 5h30 da manhã, Dom Fernando Figueiredo, pelo YouTube, está sempre celebrando a Eucaristia às 5h30 da manhã, e você pode acompanhar. youtube.com/Dom Fernando Antônio Figueiredo. Você pode às 5h30, daqui a pouco, acompanhar também o Dom Fernando, além da missa que ele vai celebrar em instantes aqui pra gente. Fala, Vitória, bom dia. Bom dia, Dalcides. E você também pode ligar na nossa central de atendimento e deixar a sua intenção, que nós vamos trazendo aqui, conforme a missa for acontecendo, nós vamos trazer a sua intenção, o seu pedido, para que o Dom Fernando reze por você, para que todos nós aqui rezemos pela sua intenção. Basta ligar agora na nossa central de atendimento, ou se você preferir, você pode mandar um WhatsApp também com a sua intenção, com o seu pedido. E lembrando, aqui com o seu boleto do mês de janeiro, você também pode nos enviar esses pedidos, que é que a gente recolhe todos os dias e entrega para a mão do Dom Fernando toda semana. Então, se você recebeu esse boleto de janeiro, quando você abre ele aqui, você tem um campo para colocar o seu nome, a sua intenção, e aí você vai conseguir enviar aqui pra gente. Está vendo que o WhatsApp está aparecendo aqui, é o 11 97061 0457. É também o mesmo número do Pix. Se você pode, já faça a sua contribuição, o seu Pix, que no próximo programa, que vai ser de segunda para terça, exatamente, a Vitória vai trazer os nomes daquelas pessoas que estão nos ajudando nessa madrugada. Eu acredito em milagres, eu tenho visto. Vai lá. Eu acredito em milagres, eu acredito em milagres, eu creio no poderoso sangue de Jesus. Eu acredito em milagres, eu acredito em milagres, eu creio no poderoso sangue de Jesus. São 45 minutos de um novo dia que está só começando. Daqui a exatamente 15 minutos nós vamos começar a celebração eucarística, a missa aqui pela Rede Vida. Estou recebendo nesta madrugada César Augusto Nunes de Oliveira, ele que é o fundador da comunidade Movimento da Transfiguração, do Movimento da Transfiguração. E eu queria que você conhecesse um pouco mais sobre esse movimento, que você conhecesse as opções de livros,
as opções didáticas que se tem neste movimento para que você cresça na fé, para que você tenha mais elementos, inclusive para dialogar sobre a fé, a vida na sua comunidade. Eu gostaria agora também de trazer assim uma outra formação, um outro dado para você crescer e amadurecer na fé. Quando a gente chama Jesus de Cordeiro, por quê? A gente se refere a Jesus como o Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. Isso tem um significado e o significado é profundo. A gente tem um VT que fala exatamente sobre isso. Jesus é chamado de Cordeiro. Tanto assim que quando Batista olha, para Jesus, Batista já sabe que ali está o Cordeiro de Deus. O que isso significa? Vamos acompanhar. Vai lá. Você sabia? Você sabe o porquê Jesus é chamado de Cordeiro? Enquanto Moisés ainda tentava convencer o faraó a libertar o povo de Israel, Deus prometeu enviar a última das 10 pragas do Egito. Para que o povo de Deus não fosse atingido pela praga, Deus ordenou que sacrificassem um cordeiro, passassem o seu sangue na porta de suas casas como um sinal e comessem do cordeiro sacrificado. Quem obedeceu foi livrado da morte, e logo em seguida o faraó libertou o seu povo. O cordeiro era o animal que o povo sacrificava como oferta a Deus, para que seus pecados fossem perdoados. Da mesma maneira, naquela noite, quando imolaram o cordeiro, foi uma simbologia de que eles reconheciam seus pecados, se arrependiam e reconheciam a grandeza e senhorio de Deus. Quando Deus, de tanto amor pela humanidade, enviou Jesus ao mundo para morrer e nos salvar de nossos pecados, o processo é semelhante ao que aconteceu lá no Antigo Testamento. A morte dos cordeiros libertou o povo da praga lançada por conta do pecado do faraó e também libertou os israelitas de uma vez por todas da escravidão do Egito. A morte de Jesus libertou toda a humanidade do pecado e livrou todo mundo de uma vez por todas da morte eterna. Se no Antigo Testamento o povo pegava um cordeiro de sua pertença e fazia o sacrifício em favor de si mesmo, no Novo Testamento é o próprio Deus que faz o sacrifício do seu cordeiro, seu único filho, em favor de toda a humanidade. Por isso, até hoje rezamos dizendo: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Todo o nosso programa, ele está assim focado na figura de Jesus, né? Você percebeu que a maior parte da nossa entrevista a gente dedicou a Jesus. É assim que deve ser. Jesus é o centro da nossa fé. Agora, a gente está indo para os últimos minutos dessa nossa entrevista, porque daqui a pouquinho nós teremos a missa. E eu queria dar assim um pequeno tempo, né, para aquela que nós, na Igreja Católica, a gente reverencia. A gente sabe que ela não é deusa, a gente sabe que ela não é o centro, mas ela tem um papel de destaque na nossa fé católica. Eu vou trazer o ícone de uma devoção mariana que é muito conhecida. É o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Você que está em casa, talvez tenha até aí na sua casa esse quadro, que é um quadro muito assim famoso, é um quadro muito conhecido. Mas, já que estamos com um especialista em ícone aqui junto com a gente, eu vou dar destaque a esse ícone, fazendo esse carinho à Nossa Senhora e todos aqueles que são devotos de Nossa Senhora, já no finalzinho dessa nossa entrevista. Aqui nós temos uma imagem muito conhecida. Eu vou pedir para o César Augusto me ajudar então. César, quando a gente fala de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e a gente tem uma imagem, um ícone como esse aqui. O ícone está dizendo mais do que uma simples imagem. O que é que esse ícone está dizendo? Dalcide, se você olhar para este ícone aí, você vai ver o mistério central dele qual é? Os dois arcanjos aparecem, certo? Para Nossa Senhora, na verdade, aparecem para Jesus. Tá. E eles estão mostrando os instrumentos da paixão de Cristo. Você pode ver que um anjo está segurando a cruz,
o outro arcanjo está segurando a lança que vai transpassar o lado de Jesus, está segurando também aquele onde vai ser colocado o vinagre para Jesus experimentar. São todos os instrumentos da paixão de Cristo. E mostra para Jesus. E Jesus sai correndo em direção a uma Virgem Maria. Por isso que o título é Perpétuo Socorro. Ele vai correndo e ele corre tanto que cai a sandalinha dos pés dele, que está saltando dos pés dele, e ele pula nos braços de Nossa Senhora. Olha a sandalinha, esse é o detalhe fundamental deste ícone. A sandalinha caindo. E Jesus, naquele momento, se coloca aos pés, se abraça a Nossa Senhora, e Nossa Senhora é o perpétuo socorro. Nessa sandalinha, existem duas coisas que a gente pode colocar. É tudo que Nossa Senhora faz para a gente não se desligar de Jesus. Essa sandalinha talvez possa ser seu filho, que esteja saltando de Jesus. Essa sandalinha pode ser o seu marido, sua esposa, pode ser você mesmo, que se sente se saltando de Jesus, mas Nossa Senhora é o perpétuo socorro, aquela que, por intercessão, pode alcançar de Jesus o mistério de nos não deixar saltar, nem que seja pela ponta da correia, como está nesse ícone. Aí, a ponta da correia segura a gente ligado a Jesus. E esse é o mistério da perpétuo socorro. A gente vai fazer nesse momento um momento assim tão especial, devocional. Maria passa à frente, é a nossa novena, mas eu quero te agradecer. César, você não tem ideia o bem que você me faz cada vez que você vem, o quanto eu aprendo. Aprendi hoje, tive uma aula hoje, você também em casa, sobre iconografia, né? Os ícones, essas pinturas, mas com uma profundidade maior. Não é um simples quadro, é algo que tem uma mensagem profunda. Talvez agora, nesse fim de semana, você vai chegar lá na sua igreja, talvez na sua igreja se tenha ícones. E aí você vai começar a olhar e vai falar, opa, deixa eu tentar entender. Não estou conseguindo entender muito bem. Vai procurar o padre e vai dizer assim, padre, me ajuda a entender. O que significa essa imagem que eu estou vendo? E certamente o padre ou algum leigo lá mais amadurecido, mais caminhado ali na comunidade, vai poder te ajudar. Tenha essa curiosidade, tenha esse desejo de querer saber mais. A gente pode ter com o César Augusto, né, que é o fundador do Movimento da Transfiguração, é uma verdadeira aula. Mas eu quero continuar, Dalcides, a ter mais informação. Está aqui, ó, Movimento da Transfiguração. Você pode ver no Instagram, você pode ver no site. Tem o YouTube também. YouTube também. E também só digitar Movimento da Transfiguração no YouTube, é onde tem mais palestras explicando cada ícone 1 hora. Tem uma playlist para cada ícone que é explicado aí no livro. Eu também tenho uma palestra explicando detalhe por detalhe. Quero te agradecer. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Dalcides, mais uma oportunidade de poder anunciar a Jesus Cristo por meio desse programa tão maravilhoso. E é muito bacana quando a pessoa tem profundidade, como é o caso do César, mas ao mesmo tempo sabe falar de uma forma simples. Isso ajuda muito para a televisão. Vamos para a nossa novena agora, vai lá.